Graças a Deus. Vamos tratar então hoje sobre o tema anjos e demônios. Quero dar uma continuidade então ao tema que nós já temos ministrado já faz algumas semanas. Temos tratado sobre a questão da queda de Lúcifer, da queda da estrela d'alva, e falamos alguma coisa sobre aqueles anjos que acompanharam, os anjos caídos, os demônios. E é um tema muito extenso. Teve um culto aí que deu mais de 2 horas, inclusive. E no culto anterior eu tratei novamente de mais alguns tópicos, mas não quis ainda explorar todos eles, para não deixar se estender demais. Então eu quis hoje novamente retomar esse tema, e acredite, se eu quiser ainda tratar mais ainda sobre esse assunto, temos mais para falar. Amém? Mas há algumas coisas que eu queria aqui trazer para os irmãos, até com base agora um pouco, usando uma curta abordagem aqui que eu quero usar, baseado no que os pais pré-nicenos ensinaram, alguma coisa sobre os anjos, quando eles caíram, a queda de Satanás, o que provocou, e isso vai ser útil, creio, para os irmãos. Tá bem, meus irmãos? Então, vamos curvar nossas frontes e vamos nos dirigir ao Senhor, mais uma vez, em uma palavra de oração. Amado Deus e querido Pai Celestial, suplicamos para que nesse instante Tu venhas estar conosco, conduzir essa reunião, como cremos que até agora Tu tens nos conduzido. Agradecemos a Tudo, Senhor, porque cremos que Tu se faz presente em nosso meio. E tudo que queremos, Senhor, é que Tu encontre morada em nossas vidas, em nossos corações, para que a Tua palavra possa de fato frutificar em nós e para que nós possamos ser epístolas vivas e lidas por todos os homens. Fala com cada um de nós, Senhor, este culto é Teu, na esperança de que Tu vai nos guiar e vai nos responder nessa petição, nessa necessidade que temos. Desejar, nós Te damos graça, no maravilhoso nome, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos, meus queridos. Bom, nós estamos com crianças aqui, então se alguma quiser começar a falar em línguas aqui para interromper a ordem do culto, a irmã Rebeca já leva lá para o berçário. Temos berçário aí, né? Temos berçário aí. Amém. Ok, meus irmãos. Sabe que ao longo da história a igreja ela tem afirmado a realidade da existência de 2 esferas espirituais que abrangem o mundo invisível, mas que possuem influência aqui no nosso mundo terreno, nosso mundo visível. Nessa esfera espiritual existe pelo menos 2 categorias de seres, chamados de anjos, que também são chamados de seres espirituais, são seres criados por Deus. Nós temos tratado em algumas ministrações que esses anjos, esses seres, eram seres dotados de alta inteligência e desprovidos também de corpos físicos, ou seja, eles são incorpóreos no sentido de não ter um corpo material como o nosso. É uma outra classe, é uma outra natureza de corpo. Esses anjos dos quais estou me referindo são os anjos de Deus. Então, desde o início se estabeleceu isso, da existência desses seres, os anjos de Deus, que chamamos de os anjos bons, né? Os mocinhos da história. Mas também existem os bandidos, existem os anjos maus, que também, como os anjos de Deus, são seres espirituais, eles também têm uma forma incorpórea, também possuem uma alta inteligência, como eu tenho até dito em uma ocasião, né? Não tente ganhar Satanás em argumento, porque você não vai conseguir ser mais sábio que ele. A sabedoria dele é superior a qualquer sabedoria humana que existe aqui.
Então a única forma, como comentei em uma ocasião, de você vencer Satanás não é com a sabedoria do homem, não é com estudos do homem, mas é com a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. Porque por mais sábio que esse ser seja, Satanás, Lúcifer, estrela d'alva, o querubim ungido, caído, né? Ele não pode saber mais do que Deus sabe. Mas ele sempre tentou ser como ele, não é isso? Ele disse que queria exaltar o seu trono acima dos céus, queria ser pelo menos semelhante ao Altíssimo. Então, esses seres celestiais, tanto os anjos de Deus, como os anjos maus, os anjos que pertencem a essa coligação que se rebelou contra Deus, tendo Satanás como sua cabeça, eles sempre estiveram presentes desde o início da criação. Agora, muitas dúvidas, muitas perguntas foram feitas a respeito disso. Como, por exemplo, quando que os anjos foram criados? Quantos anjos exatamente existem? O que eles fazem? O que era Satanás antes da queda? O que aconteceu com ele? Por que ele caiu? Alguma coisa nós já ministramos, não precisamos tocar nesse assunto novamente. Mas são perguntas que sempre foi feito. Por que outros anjos caíram juntamente com ele? Quantos foram? Alguns até perguntam quantos exatamente. Nós temos um número, temos como saber. O que esses Satanás, esses anjos, esses demônios, anjos caídos, o que eles fazem? O que é exatamente uma batalha espiritual e como que o cristão deve resistir a esses ataques do maligno? Uma outra pergunta que também se faz muito, que eu vou tentar responder aqui: pode um cristão ser possuído por demônios? São perguntas que se fez, que sempre foram feitas desde o início da igreja. Os irmãos os crentes sempre tiveram essas dúvidas. Então, devido a essa curiosidade humana, devido também ao mesmo tempo à escassez de informações, porque nós não temos muita informação, nós temos muita curiosidade, nós temos muitas dúvidas, nós temos muitas perguntas, e nós não temos respostas para a maioria dessas perguntas que eu mesmo te fiz aqui, que eu representei melhor. Muitas dessas perguntas, algumas nós temos resposta, outras nós não temos resposta, porque são mais curiosidades nossas mesmo. Deus não achou interessante você ficar a par ou se inteirar dessas coisas, mas o homem é muito curioso, e quem tira bastante proveito disso é o diabo. Porque ele sempre quer dar um jeito. Ah, você quer saber isso? Eu tenho como te mostrar, eu tenho como te revelar. E tem coisas que, como diz a palavra, pertencem a Deus somente. E algumas coisas pertencem aos seus filhos. Não é isso? Então, há alguns mistérios que pertencem a nós e Deus nos revela pela sua palavra. Mas há algumas coisas que não nos pertencem. E não aprove Deus querer nos revelar. Então, existem, na verdade, muitas especulações ao longo da história. O que mais você viu foi especulações sobre como entender, como dirimir essas dúvidas, como responder alguma dessas perguntas. E os pais da igreja primitiva, eles procuravam dar, no melhor do seu entendimento, algumas respostas para algumas dessas perguntas. Eu separei aqui apenas alguns pais da igreja que eu quero ler e comentar, quero chamar a atenção mais uma vez. É claro que eu estou aqui no público familiar, todos vocês entendem, vocês me acompanham, mas há alguns que não conseguem entender isso. Uma banda lia e estudava os pais da igreja também. Ele se informava porque ele queria ter uma confissão de fé que fosse como a que eles tinham. Então, ele mesmo disse, eu estudei os pais pré-nicenos, eu tenho lá no meu escritório os pais pré-nicenos. Você sabe do que ele está falando? De uma coleção de 10 volumes. Eu não sei se ele leu todos os 10 volumes, eu não acredito. O corre do Ministério de Umbanda não permitia isso. Infelizmente não. Mas muita coisa que o Umbanda falou, mesmo talvez não tendo tido tempo de ler, estudando a sua mensagem, estudando a sua doutrina, você percebe que estava em conformidade com esses pais. Amém? Então, eu quero citar aqui alguns tratados, alguns estudos, alguns desses pais, mas o que nos importa aqui é o período pré-niceia, né? O período pré-niceno, onde os pais ali não criam numa doutrina da Trindade, num Deus de 3 cabeças. A doutrina da Trindade surgiu 200 anos depois da fé cristã, depois que a igreja teve início na Terra. Então não é uma doutrina apostólica. Se fosse uma doutrina apostólica, desde o início eles estavam falando de uma primeira pessoa de Deus, de uma segunda pessoa e de uma terceira pessoa de Deus. Isso levou séculos
Só para você ter uma ideia, só no Concílio de Constantinopla, em 381, é que eles definiram o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade. Mas por que não falaram isso desde o início? Por que levou quase 4 séculos para dizer isso? Porque não é uma doutrina bíblica. Desde o início, os pais apresentavam o Espírito Santo e o Pai e Deus como sendo tudo uma mesma pessoa. Eles nunca dividiram Deus assim, dessa forma, como eles fizeram depois. Mas os pais sabiam que havia sim uma diferença entre Deus e o seu Filho. Realmente, o Filho, ele era um ser distinto de Deus, alguém que Deus gerou para, por meio dele, criar todas as coisas. E esses pais sempre entendiam, no tocante aqui nosso tema sobre anjos, demônios, eles entendiam que a criação dos anjos foi feita por Deus, mas também por intermédio do seu Filho. Deus criou todas as coisas por meio do seu Filho Jesus Cristo. Você tem muitos sermões de Umbanda onde ele vai falar isto, certo? Deus usou seu Filho para criar. Então, o Filho é o Criador? Não, Deus é o Criador. Mas o Filho foi a sua ferramenta, o seu artífice, né? o seu pedreiro. Né? Deus foi um mestre de obras. Jesus foi o seu pedreiro, o seu carpinteiro. Alguns traduziram, né, aquela palavra tecton por carpinteiro e aí pensaram, limitaram bastante a função profissional de Jesus. Jesus foi mais do que um carpinteiro. Ele foi um construtor. Né? É isso que a palavra tecton quer dizer. Então Deus usou o seu Filho para construir. E como disse Umbanda, em uma de suas mensagens, a primeira criação que Deus fez foi os anjos. E esses pais ensinavam isso, que Deus criou esses seres por meio do seu Filho. Atenágoras falou isso no seu estudo Um Apelo aos Cristãos. Reconhecemos também uma multidão de anjos ministradores que Deus, o Criador e modelador do mundo, distribuiu e designou para os seus respectivos cargos por meio do seu verbo. Ou seja, Atenágoras aqui está dizendo, Deus criou anjos por meio do seu Filho, do seu verbo, e também por meio do seu verbo, ele orientou o seu Filho a mostrar para cada um dos seus anjos, cada um desses anjos, a devida função que cada um deveria exercer. Então, cada um tinha seu papel, cada um tinha a sua função na grande economia celestial de Deus, digamos assim. Existiu aí um padre da igreja, mas eu creio que é pós-Nicéia, chamado Dionísio Pseudo-Areopagita. Ele escreveu um tratado tentando dar detalhes de todos esses anjos e mostrando a hierarquia desses anjos. Tem os serafins, tem os querubins, tem isso e aquilo, e diz que é imenso o estudo que ele fez, só que ele fugiu muito da Bíblia, porque ele estava tratando de coisas que não estavam na Bíblia. Mas a razão principal desse Dionísio escrever esse tratado é porque nessa época a igreja estava organizada. Já existia ali uma classe clerical de sacerdotes, de bispos e diáconos e tudo, e o cara lá embaixo para submeter-se e render-se a essa hierarquia terrena que existia ali na igreja. Então esse Dionísio escreveu todo esse tratado para dizer o seguinte: olha, o que estamos fazendo aqui na terra com essa hierarquia eclesiástica é apenas uma ilustração do que está acontecendo no céu. O que tem no céu nós estamos refletindo aqui, estamos imitando. Olha os argumentos que eles utilizavam. Bom, é verdade que Deus estabeleceu aqui um ministério e um povo para poder acudir esse ministério para estudar com ele a palavra. É verdade. Você pode dizer que é uma pequena hierarquia, digamos, nesse sentido. Mas eu chamo a atenção para um dos pais da igreja, Inácio de Antioquia. Ele falava, sejam submissos aos vossos pastores, da mesma forma como Jesus é submisso a Deus. Então, esse é o modelo que nós deveríamos seguir. Não havia mais necessidade de um outro modelo. Inácio de Antioquia, que foi um discípulo de João, o apóstolo João, ele disse, olha, sabe, Deus é o Deus de todos. Jesus está subordinado a Deus. Ele está rendido a Deus para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Então vamos tomar isso como exemplo. Assim como o filho é submetido a Deus, ao seu pai, nós também temos que ser submetidos às nossas lideranças, aos nossos pastores. Inácio estava dizendo isso com o único propósito. Naquele dia, quando ele escreveu essas cartas, dizendo isto, dali poucas semanas ele foi jogado nos leões, foi devorado aos leões. Ele teve que dizer isto, porque já naquele dia havia muitos grupos gnósticos dizendo muitos ensinos falsos, ensinos heréticos, ensinos, na verdade, inspirados por demônios. Esse que aqui estamos estudando.
Um dos ensinos do dia de Inácio dizia que Jesus não veio num corpo material, um corpo de carne. A mesma coisa que você vê João também combatendo na sua epístola, né? Todo aquele que não crê que Jesus veio em carne não é de Deus. Pois nos dias de Inácio, João já tinha partido ali o quê? Faz uns 10 anos, mas aqueles ensinos falsos continuavam. Então o que Inácio estava dizendo era: fique com os teus pastores, fique com o ensino deles, não dê ouvidos a outros falsos ministros. Simplesmente isso. Né? Para você perseverar a doutrina, atente para aqueles que foram separados por Deus para te passar a doutrina e aferre-se a isso, e não se distancie, não se afaste disso. E ele tomou o modelo celestial. Olha, como Cristo é sujeito ao seu Pai, a Deus, que ouve e fala aquilo que seu Pai lhe dá para falar, faça a mesma coisa. Somente diga aquilo que você ouve desses líderes que Deus separou para te transmitir a palavra. E isso é chamada tradição apostólica. E isso veio até os dias de Irineu. Irineu falava isso: olha, seja submisso aos seus líderes, porque Irineu escreveu um livro chamado Irineu contra as heresias, combatendo o gnosticismo. E o argumento que Irineu usou foi o mesmo de Inácio. O único argumento que ele encontrou foi esse: olha, vamos ficar com o que os primeiros pais nos ensinaram. Vamos nos manter fiéis a isto. Amém? Então é isso. Então teve esse Dionísio que disse: olha, sim, existe uma hierarquia de anjos, mas todos hoje admitem que muita coisa que ele falou ele extrapola completamente a Bíblia, não há nenhum fundamento. Mas a razão disso é que ele fez isso para criar um fundamento para justificar o que a igreja romana organizada estava fazendo. Né? Como eles estavam dominando, né? Conquistando o povo, né? Com hierarquias, com cargos, então ele achou bem dar um tipo celestial. Né? Porque Deus na terra só faz aquilo que ele também faz no céu. É um modelo celestial. Só que o modelo dele era um modelo falso, era um modelo errado. Então esse Atenágoras, ele disse que os anjos eles foram criados então por Deus, e a eles foram confiados certas missões, certos deveres. Ele vai continuar dizendo aqui: foi confiado o controle da matéria e das formas da matéria, porque essa é a função dos anjos, exercer no lugar de Deus o cuidado providencial das coisas por ele criadas e ordenadas, para que Deus, por sua vez, exerça a sua providência sobre o universo como um todo. Das particularidades, contudo, cuidam os anjos designados para cada uma delas. Ok, uma das crenças que esses primeiros pais tinham era de que esses anjos, eles receberam então encargos e que muitas vezes eram ligados a certas nações específicas. Ou seja, Deus havia determinado um anjo, um principado, uma potestade para cada região, para cada terra, para cada nação, para cada país. E ele se baseava numa escritura para isso, que é de Deuteronômio 32, verso 8. Lá diz assim, mas eu vou ler a versão que os pais da igreja liam, que era a versão da Septuaginta, que era a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Alguns dizem que essa tradução não era inspirada porque ela tinha muitos erros. E eu tenho que concordar que realmente havia muitos erros nessa Bíblia, infelizmente. E a maioria dos pais lia essa Bíblia. E como eu disse, havia alguns erros ali. Como, por exemplo, em Provérbios 8, onde fala ali que a sabedoria foi criada. Aquilo ali foi uma tradução errada. Mas a maioria dos pais entenderam que a sabedoria, que é o filho tendo uma pré-existência, não era uma criação. Teve uma ou outra, Ário, por exemplo, interpretou errado. Então, alguns dizem, com base nesses e outros erros de tradução, essa tradução não é inspirada. Mas eu sou obrigado a um pouco a discutir sobre isso, porque, na verdade, o que é inspirado realmente é apenas a palavra de Deus. Ela é inspirada. Porque todas as traduções de Bíblia, todas elas têm problemas, sem exceção, infelizmente. Todas as Bíblias têm erros de tradução. Então, se a Septuaginta tinha problemas, as outras também vão ter. Almeida, do Rei Tiago, todas têm. Então, mas essa aqui é a versão que os pais liam. Olha só como é que eles entendiam aqui Deuteronômio 32, 8. Quando o Altíssimo dividiu as nações, espalhou os filhos de Adão, estabeleceu as fronteiras das nações segundo o número dos anjos de Deus. Então, lá em Deuteronômio estava sendo dito que quando Deus começou a espalhar os seus filhos sobre a terra, ele distribuiu esses filhos conforme as terras que têm uma liderança celestial por um anjo. Aqui diz anjo de Deus.
Só que você vai ver, interessante, na maioria das traduções da Bíblia, nós temos ali o termo filhos de Israel. Porque eles interpretaram diferente isto. Ou seja, essa tradução que nós temos dá a entender que Deus distribuiu então esses filhos conforme a quantia desses filhos mesmos. Né? Mas conforme a tradução que se tinha e que os pais da igreja liam naquele tempo, o que está sendo dito aqui é que Deus havia espalhado sobre a terra os filhos e distribuído em diferentes nações, conforme aqueles anjos que Deus ali enviou para cuidar daquela região, daquele território. Você lembra quando Daniel estava orando ao Senhor e levou vários dias para que ele fosse respondido, e quando o arcanjo Miguel veio e respondeu, ele disse que desde o início ele queria trazer a resposta, mas havia o príncipe lá da Babilônia que estava resistindo, quer dizer, um daqueles anjos que estava ali impedindo. Mas com certeza não era o anjo de Deus que estava ali. Desde quando o homem pecou e caiu e transgrediu lá no jardim, então você percebe que alguns anjos estavam ali sob a direção de Deus e outros não. Tanto que havia uma oposição para que o profeta de Deus recebesse do anjo, o guardião de Israel, que era o arcanjo Miguel, para receber uma mensagem do Senhor, porque, você sabe, anjo quer dizer mensageiro, aquele que traz mensagem. Então, essa é a tradução que eles têm, anjos de Deus. Algumas Bíblias, como eu disse, traduz aqui por filhos de Israel, mas no texto original lá, hebraico, está lá filhos de Deus, Benei Ha Elohim, exatamente como está nos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos foram escritos aí centenas de anos antes de Cristo. Lá está também, filhos de Deus. E quem são esses Benei Ha Elohim? Quem são exatamente esses filhos de Deus? Este é o termo que o Antigo Testamento usava para se referir aos anjos. Por isso que na Septuaginta eles já traduziram. Observe que eles não fizeram exatamente uma tradução aqui, eles fizeram uma interpretação. Quem são os Benei Ha Elohim? Quem são exatamente esses filhos de Deus? Para que ninguém se confundisse achando que fossem filhos justos de Deus, já traduziram direto, olha, anjos de Deus. É assim que está lá. Então, na maioria das ocasiões onde você vai encontrar esse termo Benei Ha Elohim, no Antigo Testamento, esses filhos de Deus aqui são anjos. Como você vê lá, por exemplo, no livro de Jó. No livro de Jó lá aparece. Lá está aqueles filhos de Deus que apareceram perante o Senhor e também Satanás junto. Você lembra? Ali não está falando de seres humanos, não está falando de outra coisa, não ser de anjos. É o termo que está lá. Certo? Agora, embora esses anjos eles desfrutem de uma posição exaltada pelo poder que eles têm, não se deve jamais, em hipótese alguma, adorar esses anjos. Nem sequer dirigir a eles orações. Um dos pais da igreja, Orígenes, ele ensinou muita coisa errada, esse Orígenes. Mas uma coisa ele defendeu, e eu apoio o que ele disse. Ele disse que era errado adorar, ou prestar adoração ou reverência a anjos. Ele disse isso lá em Orígenes contra Celso. Os cristãos nunca receberam o mandamento de honrá-los e adorá-los no lugar de Deus. Mesmo que ministre a nós e nos traga as bênçãos de Deus. Porque toda oração, petição, intercessão e ação de graças deve subir ao Deus Supremo, por meio do sumo sacerdote, o verbo vivo e Deus vivo, que está acima de todos os anjos. Então aqui o Orígenes está dizendo, não ore para os anjos, não peça para que os anjos lhe socorram, peça para que o Cristo, Filho de Deus, que é o sumo sacerdote entre você e Deus, interaja, intervenha, e ele pode pedir para que os seus anjos sejam enviados até você. Mas não peça direto a anjos, não adore a anjos, não ore a anjos. Mas veja, infelizmente, nem todos esses anjos, como eu disse para você, que Deus criou, se sujeitaram a ele, se submeteram a ele. A igreja primitiva, ela tratou essa questão de como e por que alguns anjos abandonaram a posição que eles haviam recebido de Deus. O mesmo Atenágoras que eu li aqui para você, ele disse que ele atribuiu a queda de alguns desses anjos que se rebelaram juntamente com Satanás
ao mau uso da sua liberdade, que Deus concedeu a eles. O seu livre-arbítrio, chama como eles quiserem. Né? Então, eles fizeram mau uso da liberdade e extrapolaram as suas funções para fazer aquilo que Deus não lhes chamou para fazer. Aquela mesma estudo lá de Atenágoras, um apelo aos cristãos, ele vai dizer aqui: assim como acontece com os seres humanos, que têm liberdade de escolha em relação tanto à virtude como ao vício, ou entre decidir entre fazer o que é certo ou fazer o que é errado, às vezes sabendo que está errado e faz mesmo assim, e alguns são diligentes com aquilo que lhes é confiado, mas outros agem sem fé. Assim também acontece com os anjos. Os anjos foram criados por Deus como agentes livres morais. Veja, essa é a forma que esses pais tentaram encontrar para explicar como foi possível que alguns anjos se mantiveram fiéis a Deus e outros se rebelaram. Lá nas cartas de Paulo, Paulo chega a mencionar os anjos eleitos de Deus. Então, eu entendo que até entre o exército de anjos havia uma eleição. Não é exatamente que eles tomaram a liberdade de simplesmente se desvencilhar de Deus. Deus sabia que eles fariam isso. Ele sabia que o próprio querubim, a estrela d'alva, também faria isto. Então, havia alguns anjos que já eram eleitos para obedecer a Deus. E alguns Deus sabia que não iriam fazer isto. Ok, então esse Atenágoras diz isso. Alguns se rebelaram, alguns permaneceram naquilo para o que Deus os criou e sobre os que os designou, mas outros anjos, contudo, violaram horrendamente tanto a sua própria natureza como o governo, a supervisão que lhes foi confiado. Agora, eles vão aqui detalhar para você uma percepção que eles tinham naquele tempo, no que exatamente eles se desviaram e no que exatamente eles falharam, e eles tentavam usar as escrituras para isso. E a escritura que os pais da igreja usavam para justificar por que esses anjos se rebelaram contra Deus, ou o que eles fizeram tão horrendo, é o que se encontra lá em Gênesis 6, nos versículos 2 e versículo 4, onde assim interpretavam os pais da igreja, aqueles filhos de Deus que aparecem lá em Gênesis 6, eram anjos. Ali está Benei Ra Elohim, anjos, os filhos de Deus, que mantiveram relações sexuais com mulheres. E eles estavam ali seguindo essa interpretação que também consta no livro de Enoque, que era muito lido naqueles dias. Eu já tenho dito várias vezes. Nos dias de Jesus, os dois livros mais lidos eram o livro de Daniel e o livro de Enoque, porque o livro de Enoque é um livro apocalíptico, que fala muito sobre o reino messiânico, tem muita coisa sobre a vinda do Messias, então por isso que eles gostavam muito de ler esse livro de Enoque. O livro de Enoque, ele foi escrito cerca de 200 anos antes de Cristo. Não foi escrito por Enoque. Isso é uma pseudoepigrafia. O que é isso? Naquele tempo se tinha o costume de passar certas verdades e utilizar o nome de alguém para dar mais valor, mais importância para um livro. Nos dias dos cristãos, você vai ver que tem vários evangelhos apócrifos, assim chamados, evangelho de Bartolomeu, evangelho de Tomé, evangelho desse, daquele, e não foram escritos por eles, apenas usavam os nomes. Então, não era uma coisa nova, era uma coisa comum, se fazia isso. Então, esse livro, por essa e outras razões, nunca fez parte do cânon judaico. Mas todos os judeus liam e apreciavam esses livros. Porque, embora não tenha sido escrito por Enoque, muitos admitem que a fonte primária, ou seja, muita coisa que está nesse livro foi baseada em alguma informação que se conhecia, que se tinha por séculos e que era apenas transmitida oralmente para que não se perdesse, então fizeram o registro. Exatamente como é feito com o Talmud. O Talmud é a junção de vários livros, são dois livros, na verdade, Mishnah e Gemara, onde tem várias prescrições dos rabinos judeus, que era apenas transmitido oralmente. Mas eles aumentaram tanto essas leis que eles estavam com medo de perder a memória e decorar tudo, então fizeram o registro para não perder isso. O livro de Enoque foi mais ou menos isso. Então eu vou ler para você o que os primeiros pais liam. Todos os pais liam este livro e interpretavam desta forma como está aqui. Livro de Enoque, capítulo 6, os primeiros versículos. E assim aconteceu quando os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram deles filhas belas e formosas. Filhos dos homens. Quem são esses filhos dos homens? Esses filhos dos homens são tanto os homens justos quanto injustos. Na Bíblia, se você for investigar, eu até convido você a fazer isso. Investigue o termo filhos dos homens, ou filho do homem no Antigo Testamento. Você vai ver, principalmente nos Salmos,
essa palavra sendo usada para designar a todos, seja justo ou ímpio, seja um santo de Deus ou um pecador, eles são chamados de filhos dos homens. Então aqui esse texto diz que os filhos dos homens, seja tanto justos quanto ímpios, não faz diferença. Esse termo é para todos. Eles se multiplicaram naqueles dias e nasceram deles filhas belas e formosas. Essas filhas formosas e belas eram filhas de quem? De todos. Tanto da descendência justa, que veio de Sete, quanto da descendência ímpia de Caim. Não era apenas os cainitas que tinham mulheres bonitas, eu creio que havia bonitas, hermosas filhas da descendência de Sete, da descendência justa de Sete. Ok, então elas foram se tornando belas e formosas, e aqui diz, o livro de Enoque diz, e os anjos, os filhos do céu, as viram e as desejaram, e disseram uns aos outros, venham, nos permitam escolher esposas dentre as filhas dos homens, e que gerem nossos filhos. E elas engravidaram e deram à luz a grandes gigantes. Então vamos lá, muitos pais da igreja primitiva aceitaram essas informações que está aqui no livro de Enoque. Citei aqui para você Atenágoras, ele cria nisto. Justino, o mestre de Irineu, cria nisto. O próprio Irineu interpretava as escrituras de Gênesis assim e cria nisto. Taciano, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Cipriano, todos esses pais pré-nicenos. Todos eles criam nisso, interpretavam as escrituras dessa forma, como o livro de Enoque apresentava, e ensinavam. E eles escreviam a respeito disso. Né? Eu li Atenágoras, né? Vamos ver o que ele falou sobre isso? Caíram no amor e puras virgens e foram dominados pela carne. Desses amantes de virgens, portanto, nasceram aqueles que se chamam gigantes. Esses anjos, então, que caíram do céu e assombraram o ar e a terra, tornaram-se incapazes de acender as coisas do céu. Ou seja, eles se perverteram de tal forma que eles não puderam mais se emendar, se corrigir, extrapolar aquilo para o qual Deus lhes chamou para fazer. As almas dos gigantes, que são os demônios que vagam pelo mundo, realizam ações semelhantes. Eu acho que o próprio livro de Enoque diz isso. Ele tenta explicar de onde é que surgiram os demônios. Então, esse é o ensino dos primeiros pais. Os demônios surgiram dos anjos caídos e dessas almas desses gigantes que foram gerados e que depois faleceram. Quando eles morreram, o que essas almas fizeram aqui? Elas continuaram aqui e continuaram escravizando, continuaram atormentando o povo. Irineu, como eu disse, também creu nisto e defendeu isto. Irineu contra as heresias. Os anjos transgrediram o seu papel e foram cativados pelo amor às mulheres. Irineu. Irineu foi discípulo de quem? De Policarpo. Policarpo foi discípulo de quem? De João. Outro livro aqui de Irineu, Demonstração da Pregação Apostólica. Na terra ocorriam uniões ilegítimas. Os anjos se uniam com a descendência feminina dos homens e essas deram à luz filhos que, pelo extraordinário tamanho, foram chamados gigantes. Então, esses anjos deram de presente às suas mulheres doutrinas perversas. Esses anjos começaram a ensinar falsas doutrinas, começaram a revelar mistérios de falsos conhecimentos. Isso é o que está no livro de Enoque. O livro de Enoque diz isso. Ele está numerando aqui o que está lá. Doutrinas perversas, ensinar os poderes das plantas e das ervas, a arte da tinta e dos cosméticos, ou seja, esses anjos teriam ensinado as mulheres a como se maquiar, a como se perfumar, a como se enfeitar, a descoberta das substâncias preciosas, os filtros mágicos, ou seja, eles ensinavam uma medicina. Esses anjos revelaram muita coisa voltada ao que você chama hoje de, por exemplo, feitiçaria, magia. Esses anjos ensinaram essas coisas para os homens. Aqui diz, cadeias mágicas, ensinaram também coisas que levaram ao ódio, os amores, as paixões, as seduções de amor, todo o gênero de adivinhações e de idolatria, odiados por Deus. Uma vez que entraram no mundo, o mal se expandiu até transbordar e a justiça diminuiu até quase desaparecer. Então é por isso que lá em Gênesis 6 diz que por causa do pecado que se disseminou na terra, por causa daquele pecado que foi cometido ali dos filhos de Deus, então Deus teve que julgar a terra. Não somente por causa daqueles filhos que Deus fizeram, mas pelo ensino que eles trouxeram. Então veja, meus irmãos, isso aqui é polêmico? Sim, extremamente polêmico. Agora,
A maioria desses pais, eles entenderam isto, leram as escrituras dessa forma e interpretaram desta maneira. Agora, algumas coisas que eu quero aqui comentar com você rapidamente, nem está no texto aqui, eu tive que anotar aqui para não esquecer aqui, eu queria comentar aqui algumas coisas. Talvez depois, quando eu for publicar, eu acrescente esses detalhes aqui, porque eu acho necessário. Porque, veja, muitos acham que esses filhos de Deus ali, na verdade, eram os justos da descendência de Sete, e que as filhas dos homens seriam apenas as filhas descendentes dos cainitas. Então, segundo essa interpretação, eles dizem que foi ali, em Gênesis 6, que essa mistura começou a ocorrer, o que é um grande erro, porque essas mesmas pessoas e teólogos que defendem isso, eles mesmos admitem que a esposa de Caim, quem foi? Não foi uma filha lá de Sete, da linhagem de Sete? Então, desde quando que a mistura começou, meus irmãos? Não começou em Gênesis 6. A mistura começou desde Gênesis 4, ali, quando Caim escolheu sua esposa. E ali se passou séculos e séculos e séculos, passou-se muitos anos. Então, Gênesis 6 não está tratando de uma coisa que só começou a acontecer ali, não. Gênesis 6 está tratando... desculpe, me confundi. Gênesis 6 não está tratando de uma coisa que eles já estavam fazendo há muitos anos, que era cruzamento, miscigenação, não é isso? Isso que eles interpretam já acontecia antes. Então, Gênesis 6 está tratando de um outro evento, de uma outra circunstância nova, que até Gênesis 6 ainda não havia acontecido. Porque se fosse para tratar de cruzamento, de mistura, não poderia ter começado em Gênesis 6. Eu disse para você, em Gênesis 4 já começou. Apesar de você ter uma linhagem ali na Bíblia que mostra a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, não vá pensar, por favor, que em nenhum momento alguém daquela linhagem de Sete não conheceu alguém da linhagem de Caim e vice-versa. Eles conheceram. Tanto é que na própria tradição judaica se diz que a esposa de Noé era uma cainita, descendente de Tubal-Caim. Naamá, parece que era filho, neta de Tubal-Caim, descendente de Caim. Então, veja, as sementes já estavam misturadas. Então, como tratar de Gênesis 6 como ali começando essa mistura, se ela já existia? Então, Gênesis 6 tem que ser outra coisa, meus irmãos, tem que ser um outro evento. Então, eu sou a favor dessa interpretação desses pais. Eles interpretaram dessa forma, e eu creio que faz sentido, embora seja polêmico. Então, nós temos que ter um certo cuidado, na verdade, porque a questão é polêmica, e eu vou explicar por quê. Então, são pelo menos duas razões que eu encontro para poder explicar, ou entender, ou embasar essa compreensão que os primeiros pais tinham, e de dizer que tem sentido, de que faz sentido. A primeira é essa: Gênesis 6 está tratando de um evento novo, de um fenômeno novo que está acontecendo ali. Não estava tratando de, pela primeira vez ali, essas famílias estarem se misturando, porque essa mistura já existia séculos atrás. Esse é o primeiro argumento que eu tenho a favor desses pais, que dizem que esses filhos de Deus eram anjos. O outro argumento que eu entendo é a própria escritura, a própria linguagem da Bíblia. Porque, como eu disse para você, toda vez que você vai encontrar o termo ali, filhos dos homens, ou filhas dos homens, tanto faz, se refere a justos e ímpios. Esse termo nunca foi usado na Bíblia para designar apenas uma classe, se é justa, ou se é ímpia, se é santa, ou se é pecadora. Não, esse termo é usado para todos. Os santos são chamados de filhos dos homens. Os ímpios são chamados de filhos dos homens. Então, o que são essas filhas dos homens? Apenas as filhas dos injustos, dos impuros, dos profanos? Não. Está se referindo a toda a raça humana, seja justa ou não. Essa é a linguagem que está lá na Bíblia. Né? Há várias ocasiões. Eu não estou aqui fazendo um estudo para tratar sobre isso. Eu não estou querendo aqui fazer isso. Eu estou aqui te dando uma base para você entender como é que os pais da igreja tentaram explicar algumas perguntas que faziam. De onde é que surgiu os demônios? O que fez eles caírem? Essa explicação que eles tinham. Era o máximo que eles tinham. Eu só estou mostrando para você como é que eles interpretavam isso. Eles podiam estar errados? Sim, podiam estar errados. Né? Mas eles também podiam estar certos. Porque, como eu disse para você, a questão é polêmica. E por que eu digo que é polêmico? Porque até hoje os judeus, que são conhecedores desse idioma, até eles se dividem sobre essa questão. Eles mesmos têm dificuldade de saber, de determinar se esses filhos, se esses Benei Elohim, são realmente anjos ou se são descendência ímpia, no caso. Os próprios judeus têm dificuldade. Então, um irmão
escreveu uma mensagem para mim em um dos meus vídeos. Ele disse assim para mim: irmão Diógenes, seria muito bom, já que o irmão gosta de trazer esses temas, seria muito bom que o irmão trouxesse aí algum estudo para nós, falando sobre aquilo que uma banda disse, sobre aquela tecnologia antediluviana que já existia antes. Uma banda disse que antes do dilúvio já existia uma tecnologia avançada, já existia uma ciência muito avançada. Eu acho até que uma banda chegava até a falar em bomba atômica, né? Que já existia. Ferro fundido a 1800 graus. Energia nuclear, muitas coisas. Pois é. Veja, eu não respondi a esse irmão, mas se eu fosse fazer um estudo sobre isso, qual é a fonte primária que eu teria que tomar para poder estudar e explorar isso para vocês? O livro de Enoque. Porque é só nesse livro que se fala disso. O livro de Enoque, ele fala que Enoque ele tinha a verdadeira sabedoria celestial que veio de Deus por meio de anjos. Deus enviou anjos para Enoque para dar a ele uma verdadeira revelação daquilo que era o correto, daquilo que realmente poderia ser útil para a raça humana. Então, assim ministram os rabinos judeus desde a antiguidade. Eles diziam até que Noé também havia recebido, né, visitas de anjos de Deus para receber uma revelação, para aprender, porque uma vez que o homem ficou ali entregue ao pecado e à enfermidade, né, talvez fosse bom que o homem soubesse que ali mesmo na terra havia algumas plantas que poderiam ser usadas como medicina para favorecer a sua saúde, na sua cura. Então, eles achavam que foram anjos enviados por Deus para revelar isso. Então, eles dizem que anjos foram enviados por Deus para ensinar uma sabedoria correta e que era útil para a raça humana. Mas esse mesmo livro diz que alguns anjos se aproveitaram e se apresentaram para também apresentar aos homens algum ensino e revelar alguns mistérios e que eram legítimos, que eram verdadeiros, mas eles perverteram todo esse ensino para o mal. Então esse livro fala que realmente esses anjos caídos, que tiveram relações com mulheres, eles exploraram os minérios e ensinaram os homens a fazer isto, como separar o ferro do cobre, isso e aquilo. Foram esses anjos que começaram a fazer isto, né? E ensinaram artes mágicas, ensinaram medicina, ensinaram astronomia, a medir os corpos celestes, enfim. Todo conhecimento que era genuíno e que esses anjos haviam ensinado, eles fizeram com uma única intenção, que era para perverter os homens. Porque esse conhecimento ele foi usado para o mal. Então, se eu for tratar de algum livro que explicasse sobre essas coisas, que Umbanda parece que ele cria, né? Eu não sei por quanto tempo Umbanda cria nessa civilização antediluviana avançada. Eu não sei se até o fim do seu ministério ele defendeu isso. Nós sabemos que em algumas mensagens ele apoiava isso, ele falava isso. Mas de onde é que vão tirar o subsídio para isso? No livro de Enoque. Então nós vamos ter que crer no que está ali. Porque é esse livro que falava. Fora esse, tinha um outro livro, que era o livro dos Jubileus. Escondendo o livro. Exato. O livro dos Jubileus. Uma vez, li bastante ele. Sim, por que isso? Por que é polêmico? Porque esse livro ele contém também informações que é a mesma que é defendido por povos orientais, como da Mesopotâmia, da mitologia caldeia, né? Então, por exemplo, se você for estudar aí a mitologia antiga, como eu disse, do Próximo Oriente, que chama, né, Mesopotâmia e tudo mais, você vai ver ali que nas placas lá que eles encontraram, em letras cuneiformes que foram traduzidos, eles falam ali de uma raça celestial que veio, chamada Anunnaki, e começou a ensinar algumas coisas para os homens. Então, isso tudo estaria ali meio que encoberto no livro de Gênesis, capítulo 6. E o que o livro de Enoque fez foi dissecar e dar mais detalhes. Então, isso é um conhecimento antigo, né? Então, isso, meus irmãos, tem alguns que se aproveitam, os ufólogos se aproveitam para dizer, sim, esses filhos de Deus é uma linguagem humana que os homens na época usavam para se referir aos ETs, aos alienígenas, eles vieram e abduziram mulheres e fizeram ensaios, experimentos com elas. Bom, eu não vou tratar disso agora, mas tem um pouco de verdade, mas não sei se foi nessa ocasião que esses anjos, esses ETs fizeram isso. Não creio que foi nisso. Então, tem essa interpretação. Alguns ficam, a grande dúvida que se tem é, bom, se realmente esses anjos tiveram relações com mulheres, como que foi possível isso acontecer? Exatamente. Porque eles tinham corpos para isto? Essa é a pergunta que se faz. Se são seres incorpóreos, celestiais, como que foi possível? Então, esse é um dos problemas que eles têm, que eles não conseguem resolver.
Né? O que nós temos na Bíblia é que realmente quando aqueles dois anjos, juntamente com o Senhor, visitou Abraão, eles tinham corpos de carne. Eles comeram, eles beberam. Deus criou para aqueles anjos aqueles corpos. O que mais aqueles anjos poderiam fazer com aqueles corpos? Será que aqueles corpos também tinham órgãos sexuais, gametas masculinos? Pode ser que tinha tudo, pode ser que fosse um corpo perfeito. Mas como eram anjos de Deus, porque estavam ali com o Senhor, eles foram obedientes a Deus e não extrapolaram suas funções. Então é possível, sim, que esses anjos que fizeram isso tinham alguns corpos assim, como aqueles, e podiam fazer aquilo. Só que, na verdade, não era para eles terem feito isso. Com certeza, eles fizeram aquilo que era contrário à sua natureza. Porque eram anjos rebeldes, é verdade. Né? Então, veja, não tem muito como você explicar como que seria possível. Tá? Então, só o que você tem é isso. Os pais pré-nicenos, por causa dessas traduções, por causa desse livro, eles davam crédito a isso. Né? Que realmente havia uma sabedoria celestial dada por Deus, né? A Enoque, talvez o Umbanda, só que nós não temos nenhum registro disso, certo? Isso aí são informações que se passou por tradição, mas não tem muito o que falar a respeito. Mas o Umbanda cria nisso. O Umbanda cria que a pirâmide foi construída por Enoque. Como que foi possível ser construída por ele? Deus deve ter dado alguma sabedoria, talvez por esses anjos que os antigos judeus falavam. Né? Dizem que ali toda a sabedoria de Enoque estava naquela estrutura ali, que até hoje é um mistério para muitos. O Umbanda tinha essa interpretação. Né? Mas veja, temos Bíblia para isso? Não temos Bíblia para isso. Né? Então nós estamos apenas aventurando aqui. Né? Como é que... Mas é uma forma de mostrar, olha, realmente Enoque recebeu uma sabedoria do alto. Então os anjos se aproveitaram e também tentaram fazer a mesma coisa, mas com má intenção, para perverter a raça humana. E a perversão foi tamanha, foi tão grande, que Deus não teve outra coisa que fazer, a não ser destruir a terra toda por um dilúvio da maneira como ele fez. Certo? Então agora veja, deixa eu ler aqui Justino. Justino também falou sobre isso. Ele disse que vários pais creram nisso, né? Aqui ele escreveu o seguinte, Apologia capítulo 2, ou Apologia volume 2. Os anjos violaram suas ordens, caíram em pecado com mulheres e geraram filhos que são chamados de demônios. Além disso, eles subsequentemente sujeitaram a raça humana a si mesmos, em parte por escritos mágicos, em parte pelo medo que se instilaram neles e as punições que infligiram, e em parte por instruí-los no uso de sacrifícios, incensos e libações, o que eles realmente precisavam depois de se tornarem escravos de suas paixões lascivas. E entre os homens eles engendraram assassinatos, guerras, adultérios, todos os tipos de dissipação, todas as espécies de pecado. Então aqui o Justino está dizendo, baseado nesse livro aqui, foi o que eles fizeram. Então eles desencaminharam o povo, ensinaram muita coisa pervertida, muita coisa errada. Certo? Ok. Esses anjos caídos no livro de Enoque são chamados ali de sentinelas. Tá? Então essa história da queda dos sentinelas, como eles foram chamados, os supostos anjos caídos, tanto no livro de Enoque como no livro de Jubileu, é mais de um livro que fala sobre si mesmo, a interpretação. Isso aí permaneceu ali popular no judaísmo como a interpretação oficial de Gênesis 6. Era assim que todos interpretavam. E era assim que todos os primeiros pais pré-nicenos entendiam. Todos eles ensinavam dessa maneira. Né? Somente depois, lá a partir do século XIII em diante, é que alguns pais começaram a ter uma interpretação diferente. Eles mudaram essa exegese. Então eles começaram a dizer que não, esses filhos de Deus é a descendência ímpia de Caim. Não, os filhos de Deus era a descendência justa de Sete, que acharam bonitas as filhas dos homens, da descendência cainita, e se relacionaram, e ali começou a mistura. Essa exegese começou só a ser ensinada lá a partir do terceiro século em diante. Eu notei aqui o nome de alguns dos pais que começaram a dar essa nova interpretação. Eles começaram a mudar esse ensino dos primeiros pais. Você vai ver Santo Agostinho defendia isso, Crisóstomo defendia assim, Jerônimo, aquele que escreveu a Vulgata, na Bíblia Latina, Cirilo de Alexandria, João Cassiano, todos esses aqui são pais pós-Niceia. Agora, não é interessante, não é curioso? Todos esses pais aqui são pais pós-Niceia, os mesmos pais que começaram também a manipular e adulterar e abandonar a doutrina apostólica. Todos aqui que eu citei, que mudaram esse ensino dos primeiros pais, eram todos trinitários.
defendiam aqui o nicolaísmo lá da igreja de Roma, ensinaram um monte de perversão, né? Então isso aqui já é uma coisa para nós refletirmos. Vamos lá. Todos os pais pré-nicenos ensinavam que os filhos de Deus eram anjos. Mas depois, quando esse ensino dos pais, assim como de outros, como da deidade, como a trindade começou a surgir o unicismo e o arianismo, os outros pais que vieram depois também abandonaram outros ensinos dos pais, como da deidade. Quando começaram a perverter com essas heresias trinitárias. São 3 heresias trinitárias. A doutrina da unicidade é uma heresia trinitária, porque eles falam de 3, só que eles dizem que é um, mas é tudo a mesma coisa. Então, veja, é curioso isso aqui, só quero chamar a atenção para isso. Só os pais pós-Niceia, só esses trinitários que abandonaram a doutrina apostólica, que abandonaram também esse ensino dos primeiros pais. Então isso é uma coisa para nós refletirmos. Nós dizemos que o Umbanda ele veio para nos transmitir a mesma doutrina, o mesmo ensino dos pais da igreja primitiva. Então, sobre a doutrina da deidade, estava correto. E sobre essa questão dos filhos de Deus, né? O Umbanda defendeu isso por um tempo. Mas depois ele abandonou e ficou com a interpretação dos pais pós-Niceia, o que cria uma certa contradição. Se ele foi chamado para nos levar apenas aquilo que os primeiros pais pré-nicenos ensinaram, de repente agora ele vem e nos traz um ensino que pertence não a esses pais, mas aos pós-Niceia, que pervertiam já a doutrina. É um pouco conflitante isso. Você não acha? Agora, por que o Umbanda resolveu mudar de opinião? Porque só o que ele fez foi isso. Ele mudou de opinião. Ele não teve uma revelação. Ele simplesmente, a partir do final dos anos 50 e início dos anos 60, ele leu um livro de G.H. Pember chamado As Eras Mais Primitivas da Terra. Nesse livro, Pember adotou essa mesma interpretação dos pais pós-Niceia. Não, os filhos de Deus ali são os justos de Sete, que se relacionaram com as filhas cainitas e geraram gigantes, não é isso? Hã? O Caim que casou com 2 irmãs, né? Isso. Irmãs, né? E levou, foi embora pro... Como eu disse, a tradição judaica ensina que Noé tinha como esposa uma cainita. Assim explica aquilo que o Umbanda disse, que a semente da serpente passou pela arca, pelas esposas. Realmente, talvez não seja apenas Noé que tinha uma esposa cainita, talvez outros filhos dele que tinham esposa também eram alguma outra, mas tinha cainita. Exato. Houve alguns nefilins que foram descobertos lá em Canaã, não é isso? O irmão está se referindo a isso? Havia isso. Dá até as medidas, alguns tinham até não sei quantos dedos nos pés e isso. Então, meus irmãos, é isso. Eu só estou apresentando isso para você entender como é que os primeiros pais tentavam responder algumas questões. Mas, como eu te disse, com o passar do tempo, essa interpretação ela foi alterada, os próprios judeus começaram a ficar em dificuldade entre si. Tá? Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que ficar aqui na seguinte questão. O tema é polêmico? Sim, o tema é polêmico. Se os próprios judeus não conseguem resolver isto, você está entendendo? Porque o que pode acontecer é o seguinte, pode ser que ali em Gênesis 6, o autor fez uma exceção e usou aquela mesma linguagem ali, de filhos de Deus, Benei Ha Elohim, para se referir a homens justos. Pode ser que ele usou isto. Mas é um pouco difícil também ao mesmo tempo de entender. Porque não seria mais fácil ele ter dito que eram os filhos de Adão que estavam se relacionando? Não era mais fácil para evitar a discordância? Os setitas se relacionaram com os cainitas? Ou os filhos de Sete, os filhos de Adão? Né? Mas por que usar o mesmo termo que a Bíblia usava para anjos? Porque esse é o termo que a Bíblia usava. Tanto é que, como eu disse, a Septuaginta lá diz anjos. Nem quiseram traduzir, já interpretaram para facilitar a compreensão. E todos os pais aceitaram isto. Mas, como eu disse, quando a igreja começou a se organizar, eles começaram a abandonar algumas coisas, e esse também foi um dos ensinos. Então, o que nós fazemos com essa questão? O Umbanda errou ao mudar de opinião? Não mudou. Né? Não se repreende, não se corrige a ninguém que queira tomar qualquer um dos partidos. Porque essa questão realmente continua sendo um mistério. Essa que é a grande verdade. Eu não descarto totalmente que, quem sabe, pode ter havido ali uma exceção e usar aquele termo ali, eles usaram aquele termo para se referir a filhos de Deus da descendência de Sete. Pode ser. Já que os judeus estão divididos, então nós temos que considerar isso. Amém? Mas há mais coisas apoiando aquela interpretação dos primeiros pais do que a outra interpretação contrária. Porque eles só mudaram isso aqui depois de muitos anos.
Isso aqui que eles ensinaram não era uma coisa recente, sempre se sabia que era assim. Do nada, alguns judeus disseram, não, acho que não era assim. E a igreja organizada seguiu essa mudança. Ok, eu só estou trazendo isso aqui a título de curiosidade, está bem? Vamos tocar o barco para frente aqui. Eu citei para você Orígenes. Orígenes, ele defendia um falso ensino de que um dia todos esses anjos rebeldes, os anjos caídos, eles se converteriam. Ele dizia que o próprio Satanás também se converteria, que a salvação chegaria para todos eles. Isso é chamado de universalismo. E acredite, há seitas cristãs que até hoje ainda defendem isto. Não é à toa que esse Orígenes aqui é considerado até um falso pai. A igreja de Roma tem dificuldade de chamar Orígenes de pai. Chama ele de quê? Foi um grande escritor. Eles não gostam de chamar ele de pai. Mas eles usaram muita teoria de Orígenes. Foi Orígenes que disse pela primeira vez que Jesus era um filho eterno. Foi ele que disse isso. E a igreja usa isso. Ele é falso para eles, mas usa a teoria dele, usa os ensinos dele. Muitas coisas erradas que Orígenes defendeu, a igreja católica defende. Mas algumas coisas parece que são gritantes demais, né? Então, esse negócio de anjos poderem se converter. Muitos pais também já mostraram contradição, disseram que isso está errado. Tertuliano não, que era contra. Ele disse aqui, embora seja designada aos anjos a perdição no fogo preparado ao diabo e seus anjos, Mateus 25, 41, jamais se promete a estes uma restauração. Claro que não. Cristo nunca recebeu qualquer diretiva do Pai quanto à salvação dos anjos. Então, o que os pais ensinavam é que realmente Satanás, ele encabeçou essa liderança rebelde dos anjos, porque ele foi aquilo que o próprio Irineu chamou de apóstata. Irineu disse que Satanás foi isto. Irineu contra as heresias. A palavra hebraica Satanás significa um apóstata. Nós sabemos que Satanás quer dizer opositor, né? Então, ele até disse, olha, quer dizer alguém que se desviou. Foi isso que ele fez. Mas veja, Satanás ele não caiu sozinho, sim. E ele observou que o papel que Satanás desempenhou, juntamente com os seus anjos rebeldes, foi crucial para o desvio de toda a humanidade. Seja ensinando falsas doutrinas, ou estimulando o homem ao pecado. Né? É isso que... Como é que o homem se desvia? Como é que o homem se afasta dos caminhos de Deus? Há um principado por trás, como disse Mombana, há espíritos em toda parte. Então, é Satanás, esses anjos que se rebelaram, esses demônios, que influenciam o homem a isto. Ele não aqui escreveu. O fogo eterno foi originariamente preparado para o homem, mas para aquele que é o livre da apostasia, e para os anjos que se tornaram apóstatas junto com ele. O anjo apóstata causou a desobediência da humanidade por meio da serpente. Certo. A igreja primitiva, ela tinha consciência da luta espiritual que havia entre anjos e demônios. Eles não apenas lutam entre si, mas eles pelejam em favor e contra o homem. Os anjos de Deus vêm a nosso favor para pelejar contra esses anjos de Satanás que vêm contra nós. Orígenes escreveu o seguinte aqui: cada alma humana está aos cuidados do anjo. Orígenes foi o primeiro a dizer ou desenvolver uma doutrina sobre supostos anjos da guarda. Ele dizia que cada um de nós tem um anjo enviado por Deus para nos guardar. Isso está na Bíblia? Eu não sei se tem escritura para isso, mas Orígenes foi um dos primeiros que falou isso. Tem também o livro, não sei se está aqui, acho que eu devo ter aqui. Sim, o pastor de Hermas. O pastor de Hermas, ele também era um que ensinava que ao homem, na verdade, 2 anjos eram enviados para cada um de nós. Um era de Deus e um era do diabo. No mínimo. Né? Sabe aqueles desenhos por em quadrinho que você tinha aqueles bruxinhos e tinha um anjinho aqui dizendo, anda, eu estou próximo, e um demôniozinho dizendo, coma, beba, vá para o baile. É mais ou menos este quadro aqui do livro do pastor de Hermas. Esse Hermas diz que foi aquele mesmo Hermas que Paulo cita lá em Romanos. Ele foi um irmão do bispo, do pastor de Roma. Então ele escreveu esse livro, O Pastor, que era muito lido, fazia parte da Bíblia, inclusive. Então ele falava, olha, há vários anjos que são enviados, pelo menos 2. Um é para ajudar o homem em sua caminhada com Cristo, mas ao mesmo tempo Satanás também envia o dele para desencaminhá-lo. Então há uma batalha espiritual, diariamente há uma batalha espiritual.
em todas as fontes que você possa imaginar, em todas as áreas das nossas vidas. Há batalha espiritual, tanto da parte dos anjos de Deus enviados por Ele para nos livrar, quanto da parte de Satanás, que é para tentar fazer de tudo para nos desencaminhar, para nos entristecer, para nos pôr em enfermidades, certo? Ok, então veja, esses demônios, certamente, eles causam ruínas entre os não crentes, mas alguns pais da igreja, como Orígenes e Cipriano, eles não acreditavam, por exemplo, que um cristão nascido de novo poderia ser possuído por demônios. Lembra uma pergunta que fizemos logo no início? Será que é possível um cristão ser possuído por demônios? Como é que os primeiros pais lidavam com essa questão? Então, Orígenes e Cipriano diziam, não, é impossível. Um cristão nascido de novo não pode ser possuído por demônios. Orígenes, o cristão refirma ao verdadeiro cristão, aquele que se submeteu a Deus exclusivamente e à sua palavra. Não sofrerá coisa alguma da parte dos demônios, porque é mais forte do que eles. Eu acho que posso concordar com Orígenes nisso. Cipriano também disse algo a favor dele. Os demônios não podem permanecer no corpo da pessoa batizada e santificada, em quem o Espírito Santo está começando a fazer morada. Certo? Então, esses pais ensinavam isto. E eles também ensinavam que a fúria de Satanás se dirige contra os cristãos e eles não precisam temer a estas hostes. Esses livros, o pastor Deus dizia que você não tem por que temer estes anjos, porque se você é um filho de Deus, Deus te dá poder. A palavra diz que você venceu todo o pecado não tem mais domínio sobre vós. Isso, a palavra diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Então os pais estimulavam, não tema essas hostes, mas encare-os, enfrente-os. Né? Meu texto aqui é muito longo, eu creio que eu não vou tratar de tudo que está aqui, mas esses pais mostravam aquilo que a Bíblia também nos mostra, que você não pode apenas orar a Deus pedindo livramento, você também tem que exercer a tua autoridade e confessar a palavra e repreender o mal. Você tem que repreender. Então aqui no pastor Leandro diz assim, tema o Senhor, disse ele, e guarde os seus mandamentos, mas não temam o diabo, porque se temem o Senhor, vocês dominarão o diabo. Lembra aquilo que Tiago disse? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pois ele não tem poder, o diabo não tem poder. E não há poder. Não tendo poder, não há medo. Mas temos sim as obras do diabo, porque elas são más. Todos que são cheios de fé resistem poderosamente a ele, e ele os deixa em paz, porque não encontra neles lugar para onde entrar. Se você resiste ao diabo com fé, com sabedoria, com aquele escudo da fé, não é isso? Paulo fala isso, do escudo da fé, a couraça da justiça, a espada, que é o quê? A palavra. Agora, olha só que interessante, a palavra, então, é uma espada, não é isso? Então, a palavra é uma arma de ataque. Mas, se ele disse que o escudo é chamado de fé, ou a fé é chamada de escudo, quer dizer que a fé na palavra é uma arma defensiva. Então você nunca vai saber exercer a palavra para enfrentar o diabo e suas hostes se primeiro você não tiver a fé, que é uma revelação, na palavra. Amém. Então, lembra quando alguns discípulos tentaram expulsar demônios e não conseguiam? E Jesus disse, porque eles perguntaram, por que não conseguiram expulsar o demônio? Vossa fé é fraca. Vocês estão com o escudo aí desprotegido. Lembra que ele disse, ele fala lá em Marcos, né? Certa classe de demônios só se expulsa com oração. Na maioria das Bíblias foi acrescentada uma palavra que no original não está, que é jejum. Não está a palavra jejum lá. Mas eu sempre tenho dito que quando você está em oração, você está ao mesmo tempo jejuando. Porque quando Jesus disse isso, quando ele expulsava alguns endemoniados, ele não tinha se dedicado ali a tempo de oração, não tinha feito isso. O que ele estava dizendo com isso é que, para você expulsar certas castas de demônios, você tem que viver uma vida contínua de oração. Então ele estava explicando para os seus discípulos, vocês não conseguiram expulsar porque a fé de vocês está fraca e porque vocês não têm orado o suficiente. Então Jesus está dando ali um antídoto, uma fórmula para você. Você quer resistir ao diabo para que ele fuja de você? Tenha o teu tempo de oração. Ocupe mais tempo com Deus e com a sua palavra, mas em oração também.
Eu não posso acreditar em alguém que se diz ser crente e que não tem uma vida de oração. Está brincando de crente. Ele pode dizer que é crente, que pertence a uma igreja, pertence a uma tabela, não importa o que for. Pode pertencer a qualquer igreja que ele quiser. Mas se ele não tem uma vida constante de oração, eu não posso chamar essa pessoa de cristão, porque quem é cristão, ele tem que devotar sua vida a Deus, dedicar mais tempo a Ele. Porque isso que nós estamos falando são realidades, e nunca nós temos enfrentado essa realidade como os dias de hoje. Já faz vários dias que estou dizendo que ultimamente o nosso país, principalmente, vários portais do inferno estão abertos. Na minha cidade lá, meus irmãos, até algum tempo atrás, a gente não via que estamos vendo agora inúmeros acidentes de veículos que nós não tínhamos ainda registrado. E olha que moramos no interior, aqui vocês estão acostumados a ver isso. Mas lá havia uma coisa ou outra, mas agora é todo dia, não é isso? Todos os dias, eu sempre tenho dito para minha esposa, são portais do inferno que se abriram, são espíritos, são demônios que têm feito isso para tirar vidas, para humilhá-los, para envergonhá-los. Então, muito mais agora, irmãos, é premente, é urgente, que nós nos dedicamos a mais tempo a orar a Deus, a mais tempo a buscar a Deus em oração, para você resguardar a tua própria vida, o teu próprio lar e a tua própria casa também. Amém? Você crê nisso? Você concorda com isso? Amém? Então veja, essa questão foi levantada. Pode um filho de Deus ser possuído por demônios? Não, não pode. A não ser que você... Depende também de como que você interpreta o termo possessão. Porque isso depende muito disso. O que é possessão demoníaca de fato? Possessão demoníaca é quando realmente um demônio toma conta, possui uma pessoa, possui o seu corpo. Ela perde suas faculdades mentais perfeitas. Ela perde a sua lucidez, como aquele endemoniado gadareno lá que Jesus enfrentou. Né? Aquele ali é uma pessoa possuída. Mas existem outras formas do demônio incomodar, importunar uma pessoa sem possuir o seu corpo, como faz com alguns. E a essa forma de influência, a essa forma você não pode chamar de possessão demoníaca. Há uma diferença. Então, uma pessoa que se diz ser crente e é possuído por um demônio, da forma como o gadareno foi possuído, essa pessoa ela pode ser até um filho de Deus, ele pode até ser um crente, mas no mínimo ele ainda não nasceu de novo. Isso é possível. É possível você estar anos e anos na igreja e ainda não ter experimentado o novo nascimento. Essa pessoa está suscetível até mesmo a ser possuída por um demônio. Pode sim. Então, se você tem registro, uma pessoa que está lá na igreja aconteceu isso, aquilo. Então, eu não estou negando que não é uma filha de Deus. Pode ser. Lembra aquela ocasião em que uma filha de Abraão estava possuída por uma enfermidade de vários anos? E Cristo orou por ela e a libertou? Lucas 13, verso 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Aí é dito lá, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa. Quando diz que é filha de Abraão, pessoas aqui estão dizendo, é uma eleita. Mas dá 18 anos Satanás importunava com uma enfermidade. Não era possuído, é diferente. Mas veja, mesmo sendo um eleito, mesmo sendo um crente, mesmo sendo um filho de Deus, você pode estar sujeito a isto. Mas eu tenho que te dizer para você, a palavra nos dá vitória sobre tudo isto. A palavra nos dá vitória sobre tudo isto. Amém? Então veja, nessas condições, uma pessoa ela pode sofrer graus variados, sim, de ataques ou de influências demoníacas, mesmo sendo crente, mesmo sendo filho, e mesmo sendo também nascido de novo. Um nascido de novo ainda até pode sofrer diferentes graus de ataque. Por exemplo, se ele vacilou aqui, se ele errou aqui, ele vai dar liberdade para o diabo para ele lhe importunar. Então, às vezes, esses ataques são em graus diferentes, consoante o tipo de vida que ele está vivendo. Se ele diz que é um cristão, de fato ele é, mas em algum momento ele começa, sabe, ouvir uma coisa estranha, se deixa ser cativo com uma doutrina falsa, ou deixa de fazer alguma coisa que é correta e fazer uma coisa porque foi influenciado por alguma companheiro de trabalho, seja o que for, ele pode estar dando a liceidade para que em um grau menor ou forte, tanto faz, Satanás venha a ele com enfermidades ou com algum outro problema. Então é por isso que nós temos que estar sempre o quê? Vigilantes, meus irmãos. Vigilantes. Né? Então, aparentemente, nesses casos, o grau de ataque ou influência demoníaca na vida cristã, ela pode ser até, inclusive, bastante forte. Se em algum momento ele está aí fraquejando alguma coisa, né? Então não seria correto afirmar
que não pode haver tal influência só porque a pessoa é cristã. Não, ela não está livre disso. Não está impedido. Então parece melhor simplesmente reconhecer que as pessoas, mesmo cristãs, elas podem sofrer graus variáveis de ataque e de influência demoníaca. Mas, independente disso, em todos os casos, qual é o melhor remédio para você enfrentar? Repreender o demônio em nome de Jesus. É isso que nós temos que começar a fazer. Eu creio que isso não é muito ensinado nos tabernáculos. Se fala muito em orar. Né? Ah, vou orar para que o Senhor me ajude. Vou orar para que o Senhor me abençoe. Bom, isso é importante, você tem que fazer isso. Mas você tem que entender que você tem autoridade e você tem que exercer. E Deus, no seu padrão, Ele exige isso de você. Ele quer que você seja mais ativo. E essa ação não é apenas em oração. Mas você usar a autoridade e repreender. Né? E a melhor forma de você repreender é da mesma forma que Jesus fez. Como é que ele fez para repreender Satanás no deserto? Ele usou a palavra. O diabo não usou a palavra contra Cristo? Como é que Cristo venceu o diabo? Ele usou a palavra, ele repreendeu. Né? Então, como é que você encara, como é que você enfrenta? Às vezes são problemas até dentro dos lados. Às vezes, você sabe que às vezes os demônios podem usar os nossos filhos. Podem dar sonhos, podem dar pesadelos. Né? Muitas vezes você tem que orar e repreender, e falar abertamente: Satanás, eu te proíbo atormentar o meu filho. Você tem que exercer a autoridade, você tem que falar a palavra. Amém? Eu não vou aqui expor, mas vou deixar aqui depois alguns textos, alguns versículos da Bíblia, que são muito bons você memorizar, quando você for na tua batalha espiritual, confessar a palavra para repreender o mal. Há algumas palavras da Bíblia, não é palavra de um homem, é palavra da Bíblia. Porque a palavra da Bíblia é a palavra de Deus, tem que ter unção e tem poder. Quando você invoca isso com o teu escudo da fé, porque você está crendo, você crê na palavra, então você tem um escudo, você tem uma proteção, mas você não fica só na defensiva. Você não fica apenas crendo numa segurança que Deus te dá. Você tem que exercer a palavra, você tem que usar a espada. Você tem que falar. Você tem que invocar a palavra e você tem que repreender o demônio. E é muito bom até você ensinar os teus filhos a fazer isso. Ensine o menino, a menina a dizer: Satanás, eu te ordeno, eu te expulso, eu te repreendo em nome de Jesus. Comece a ensinar. Tem que começar desde cedo já a fazer isso. Paulo tinha uma mulher que ficava elogiando Paulo, e aquilo estava incomodando Paulo, isso. Ele virou e... Isso. Atos 16, verso 18. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Estou dizendo, tem muita coisa aqui que eu não vou ler para vocês, mas é isso. Eles exerceram autoridade, eles falaram a palavra. Você está entendendo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ok, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor. Um amado irmão ontem me mandou um vídeo de uma câmera caseira da sua casa. Um vulto passou lá e todo alegre disse: irmão Diógenes, olha essa imagem aqui, o anjo do Senhor apareceu ali. Eu creio que é uma resposta às minhas orações. Eu disse, e não foi fácil para ele aceitar o que eu disse. Eu disse: irmão, eu vi a imagem. Eu vou confessar para você, eu admito que é um sobrenatural que passou ali. Mas não é um anjo de Deus. Aí ele ficou inquieto e disse: mas como é que o senhor sabe? Qual é a experiência que não tem? Pode me dizer algum dado? Irmão, muito fácil. Um anjo de Deus é um anjo de luz. E o que passou nessa câmera que ela registrou aí, não tem nada de luz. Passou uma penumbra aí, obscura, tipo um ectoplasma. Né? Não sei se os irmãos sabem o que é isso. É um vulto, Sabe, mas não é um anjo isso aqui. Isso é uma potestade. Mas fique tranquilo, às vezes ele só passa, não quer dizer que ficou aí. Mas eu disse: olha, é um sinal. Ora, eu disse. Ora e repreenda, porque esses seres, eles obedecem uma oração com autoridade. Mas eu disse: invoque, repreenda. E eu disse para ele se confortar, né? Para se consolar. Traga alguma, chegará à sua tenda, porque Deus vai estar contigo. Mas ele tentou por muito e mais vezes. Não, eu acho que o anjo do Senhor respondeu uma oração. Eu não duvido que Deus não respondeu alguma oração tua, mas quem sabe isso aí está aí para tentar desfazer o que Deus está querendo fazer em você. Eu disse: esteja repreendendo. E esses seres usam, como eu disse, pode ser um ectoplasma, né? O que é ectoplasma? Já que eu falei, né? Mas agora tem que explicar, né? Todos nós temos uma energia em nós, irmãos.
E muitas vezes os demônios eles usam essa nossa energia para se materializar. E essa energia ela é desenvolvida pela glândula pineal. Então, esses demônios eles conseguem até se incorporar, eles conseguem... Eu não vou dar detalhes aqui, mas existe gente que vai nessas casas assombradas e registra vultos e seres com cabelo, com pele, você pode tocar. Aquilo ali é uma energia ectoplasmática. Até a parapsicologia dá esses termos, entende? Mas só que eles dizem que tudo isso são fenômenos científicos, que podem ser explicados cientificamente. Mas eu digo que são os demônios que usam essa energia que está em você. Eles sugam a tua energia. Quando você briga com a tua esposa, ou quando a tua esposa briga com você, os filhos e vice-versa, os demônios se alimentam disso, porque é uma energia que é desencadeada. Eles se nutrem, se alimentam disso. Lugar, casa muito suja, poluída, tudo desarrumado, bagunçado. Esses espíritos amam um ambiente assim. É o testemunho que coleta as pessoas que têm experiência com esses seres. Então, essa energia tem, e eles tiram proveito disso. Às vezes aparece vultos onde só as pernas aparecem caminhando, sem tronco, sem braços, sem nada. Isso é chamado de ectocoloplasmia, que é só uma parte do corpo que eles conseguem projetar. Mas de onde é que eles tiram essa energia? De nós mesmos, eles usam isto. Às vezes eles usam bateria de celular, bateria de câmeras, eles usam isso para poder fazer movimentos, fenômenos, né, parapsicológicos, mover objetos, tudo e tal. Às vezes tem pessoas que vão nesses lugares filmar, levam câmera e de repente a bateria acaba, descarrega tudo. Mas sem antes o demônio fazer um movimento ali, porque ele usou a energia que estava ali. Mas até a pergunta, quem está aí, né? Quem está aí? Isso, tem os aparelhos, né? Tem o K2, tem um Spirit Box, que é um aparelho para detectar. E existe isso tudo porque tem a parte física, sim, só que tem a parte espiritual. Então, são demônios que influenciam nesta área. Certo, vamos ganhar tempo aqui. Como eu disse, eu vou deixar depois o texto, onde várias escrituras eu separei aqui, que seria muito bom você usar, para você memorizar nas suas batalhas espirituais, né? 2 Coríntios 10, 3 a 4, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Mateus 12, 28 e 29, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Ok, graças a Deus. Vou ganhar tempo aqui para nós concluirmos. Então é isso, meus irmãos. Nossa luta contra essas forças espirituais do mal, talvez ela exija muito mais do que nossos momentos privados de oração, como eu disse. Você tem que muitas vezes reagir repreendendo verbalmente as forças demoníacas. Amém? E você não precisa gritar para os demônios. Eles não são surdos. Os demônios não têm problemas auditivos. Esses pastores pentecostais que vociferam e gritam, é só para mostrar, fazer uma apoteose, um show de pirotecnia. Não precisa, os demônios, eles não são surdos. Eles que causam surdez, a enfermidade surda, mas eles não são surdos. Eles te ouvem muito bem. Quando o Osborne foi assistir as campanhas de cura do Umbanda lá em Oregon, ele viu a simplicidade do Umbanda. Lembra aquele maníaco que chegou lá possuído, que queria matar uma Umbanda? O Osborne conta o seu testemunho, sim, que está no seu livro Orai aos enfermos, expulsar demônios, né? Sim. Só que nesse livro, quando ele cita o Umbanda, na edição atual, eles tiraram todas as referências ao Umbanda. Só na edição antiga você tem isso. Ele disse, eu vi o Umbanda com aquela sua simplicidade, sem altercar, sem gritar, sem bravejar, uma simples voz, fraquinha, não se ouvia quase de onde eu estava. Ele disse, Espírito, sai deste homem. E simplesmente o demônio ele se ajoelhou diante dele, começou a se engatinhar e se rastejar como uma serpente. É isso, o Umbanda ele tinha essa autoridade, porque ele tinha esse conhecimento. Você não precisa gritar para o demônio. Basta você ter uma vida constante de oração, ter essa palavra guardada em teu coração e exercer a tua autoridade. Quanto menos você tiver conhecimento que Deus te deu essa autoridade, menos você vai usar e o diabo tira vantagem disso. Mas nós temos, irmãos. Nós temos. Amém? Exato. Então está aqui, Mateus 17, 18. Aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé.
Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte, veja, tem que falar. O segredo é falar, é confessar. Passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Homens como Osborne aprenderam isto aqui, e soube exercer isto, e ficou famoso. Oral Roberts e tantos outros. Billy Graham. Então, meus irmãos, o mistério está apenas você em receber a palavra, crer nela, sujeitar-se a ela, render-se à palavra e confessar a palavra. Amém? Então, quando eu disse para vocês, né, que ele disse, certa casa de demônio só se expulsa com oração. Ele não estava ali dizendo que você tinha que orar antes de expulsar o demônio, porque Jesus ali, quando ele expulsou o demônio, não estava orando. Simplesmente repreendeu, deu uma ordem. Mas por que obedeceu? Porque ele tinha uma vida constante de oração. Era isso que Jesus queria chamar a atenção dos seus discípulos. Vocês não têm orado bastante. Por isso que o diabo tem prevalecido sobre vocês. Amém? É isso, meus irmãos. São 13 páginas, acho que não li nem a metade, mas só para tentar dar uma ajuda para vocês sobre esse tema, eu espero que isso possa ter lhe ajudado. Amém? Se coloque de pé, vamos falar com o Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pelo tempo que tivemos, onde com nossos esforços, ainda que limitados, tentamos entender a Tua Palavra, e ainda da maneira como os Teus antigos filhos ensinaram para nós. Alguns creram em alguma coisa e parece que depois mudaram, mas o importante, Senhor, é crer na Tua Palavra revelada, e com ela nós ficamos. E nós confiamos nessa autoridade que Tu nos deu sobre todo o principado e toda a potestade e toda a autoridade. Porque essa autoridade que Tu nos deu foi através do sangue do Teu Cordeiro. E é no sacrifício do Teu Cordeiro que nós confiamos e descansamos nossas vidas. É este sangue que nos dá poder e autoridade sobre todo o principado. Nós temos visto, Senhor, esses espíritos agindo agora, muito mais do que outros. Talvez porque eles sabem que o seu tempo também está se aproximando. Nós sabemos, Senhor, mas enquanto aqui ainda estivermos, que Tu nos ajude e que Tu dê sabedoria aqui aos Teus filhos, que Tu guarde eles, que Tu livre eles de todo mal, mas que com essa breve e humilde lição que hoje tivemos, que eles tomem isso como exemplo e comecem a exercitar isso nas suas vidas, a invocar o Teu nome e o poder que está na Tua Palavra contra todos os principados, contra todas as hostes do mal. Que os Teus filhos que aqui ouvirem e deram crédito a isso que está revelado, que isso seja uma realidade para eles, que eles possam dizer ao monte para se mover, não importa o tamanho do problema, ele vai obedecer, não porque obedece a nós, mas à Tua Palavra. Porque sabemos hoje, estudamos hoje, os demônios não obedecem a nós, mas a autoridade que nós representamos, que é a que Tu nos deu pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, isso foi útil para nós, e esperamos que Tu nos ajude, que possamos frutificar mais e mais, pondo em prática a Tua Palavra. Amém. Nos ajude, Senhor, é que te pedimos e te damos graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga graças a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus.